Pensa comigo o cenário, uma reunião de alinhamento gratuita, um cliente buscando consultoria financeira. Quando a gente começa a conversar, ele não se contém em lágrimas. É mais comum do que você imagina, a gente tem que ter uma preparação emocional do lado de cá e eu quero compartilhar. O que acontece com muitos dos clientes e qual o motivo que eles chegam chorando, angustiados, com insônia? Algo incomum todos têm. E eu vou contar pra você no vídeo de hoje. Quem sabe te ajude do lado de lá também. Vamos lá no nosso cafezinho de terça. Como vocês estão? Boa semana para todo mundo. Terça-feira, se você chegou agora, não esquece de dar o seu like aqui, se inscreve no canal, dá o seu apoio para a gente seguir construindo essa comunidade do bem, comunidade de finanças para vidas reais. Aqui a gente fala sobre a vida real, não vamos falar sobre mágicas, sobre milhões. Vou falar para o brasileiro real, vidas reais. Casos que a gente atende em consultoria, casos que a gente entende no nosso atendimento em grupo, cenários reais, óbvio sem citar detalhes para a gente preservar a privacidade de cada um. A ideia aqui não é expor ninguém, mas é fazer uma grande troca. Essa troca é muito rica e alguém que está me assistindo pode estar vivendo isso. Essa semana eu vou trazer esse tópico sensível porque a gente já falou aqui algumas vezes o quanto o dinheiro é sintoma. O dinheiro é sintoma se você buscar aqui no feed, seja aqui ou seja nas minhas redes, você vai encontrar a gente falando sobre isso. E o porquê, né? Porque eu trabalho na minha análise muito sobre isso, então nós que atendemos muitas pessoas precisamos também ter acompanhamento psicológico para a gente conseguir controlar a nossa mente, para a nossa vida pessoal e profissional. E também entender quando o cliente precisa disso, fazer um direcionamento, né? Um trabalho de um consultor é construir um planejamento com qualidade de vida, não é somente cortar. Muitas vezes as pessoas não contratam um consultor financeiro fala, vai cortar tudo da minha vida. Não vai. Ele vai ajudar junto com você, num esforço em conjunto, construir um planejamento com qualidade. Por quê? Porque de fato sozinho, muitos chegam como essa descrição que eu dei no começo do vídeo. Chegam sem qualidade de vida. Chegam trabalhando para pagar os boletos. Chegam trabalhando para pagar o famoso cheque especial. Estão estourados nos seus limites de conta. Quando eu falo cheque especial, tem alguns níveis geracionais, dependendo da sua idade, que vai achar que é aquela folhinha de cheque. Não é a folhinha de cheque. É o limite da conta. É aquele limite que quanto mais você ganha de salário, de recebimentos, né? Quanto mais score positivo você tem, mais você recebe crédito. Já falamos sobre oferta de crédito aqui. E o crédito, ele se simboliza não somente no cartão de crédito, também como esse cheque especial. Existem momentos e estratégias de cheque especial? Existem. Mas eu vou falar para a população em geral que não está preparada para essa estratégia de cheque especial. Porque cheque especial é um dinheiro emprestado caro que você tem. E ele acaba se tornando, até escrevi aqui para falar para vocês, porque ele acaba se tornando uma prisão. A prisão do cheque especial. Porque alguns casos, tá? Não vamos congelar as caixinhas, não sei a sua realidade, vou falar de casos específicos. Chegam sendo clientes de um único banco, trabalhando há mais de 10 anos numa mesma empresa. Tem sido raro isso, mas aconteceu na última semana. Trabalhando mais de 10 anos numa empresa, um único banco de relacionamento, um cartão de crédito gigante de limite, um cheque especial gigante de limite. O que acontece há muito tempo, se for pensar desde a pandemia, no caso dessa cliente, não recebe seu salário integral na sua mão. Quando eu falo mão, óbvio que eu não estou dizendo que ela saca o dinheiro vivo e coloca aqui, mas pensa comigo, você está recebendo o seu salário. Vamos lá, começo do mês. Quando você recebe o salário, você tem lá a sua folha de pagamento, seu contra-cheque, o valor que você tem de fato para receber, o saldo líquido, quanto sobrou de fato. Que desconto está tendo na tua folha? Primeiro de tudo, a gente tem um consignado que é ladrão de muitos e muitos salários nesse Brasil, né? Esse caso havia consignado, ok. Consignado não tem saída, né? Já contraí, tá descontando do meu salário. Você fez uma negociação e você deu de garantia algo precioso, o teu recebimento, o teu salário. Então pronto, esse é possível você pensar numa renegociação, redução de juros lá na frente, redução de parcela, depende da estratégia de cada cliente. Alguns não é só juro, alguns a gente olha para parcela. Mas a gente não vai falar de consignados aqui hoje, só um exemplo. Descontou o consignado, salário líquido. Beleza, teu salário líquido tá lá, R$ 11.200. Vou supor, para uma classe de pessoas que já tem
crédito liberado, cheque especial liberado, ela deveria receber 11 mil na mão. Na sua conta ali, fresquinho. Pô, 11 mil você administra a sua vida? Ô, Raquel, se eu pegasse 11 mil eu administrava. Porque eu não tô pagando aluguel, eu tô com uma casa própria, meu carrinho tá com 15 anos de uso, tá quitado, etc e tal. Eu tô falando nesse cenário que eu trabalhei esse dia, tá? Não é o cenário de brasileiros em geral. Em geral nós temos financiamento, temos aluguel, temos várias coisas. Esse cenário em específico era super possível de resolver. Se ela pegasse de fato o salário dela. Mas o que acontecia com o salário dela? Quando chegava há muitos e muitos meses, quiçá há muitos anos, ela não pegava o salário dela, porque caía no banco. E no banco, nesse que ela tem a conta, ela estava devendo mais do que o seu salário. Então o seu salário cai na conta, o seu cheque especial está negativo, vamos supor que estaria 15 mil, estava mais, não vamos expor os números exatos. Mas suponha nessa realidade, que eu nem sabia se era 11 ou não, né? A gente conversou e eu montei um cenário aqui para vocês. Supondo que ela receberia 11 no salário, a empresa foi lá, pagou direitinho, não atrasou, caiu na conta dela, tá 15 mil negativo. O que aconteceu nesse momento? Derrete o salário, tá 15 mil negativo, você começou o mês com 4 mil negativo. Você começou o mês com 4 mil reais negativo e tem uma vida para gerenciar e acaba ficando preso no cheque especial. E é por isso que eu digo que é uma prisão de cheque especial. Raquel, que estratégia? O que é que eu vou fazer nessa vida? A resposta é aquela que vocês não gostam. Depende. Depende da realidade de cada um, depende que outras dívidas a pessoa tem, depende que banco ela está trabalhando, depende como ela recebe. Tem pessoas que são PJ, tem pessoas que são CLT, tem pessoas que o dinheiro cai na conta salário. Todo funcionário, é importante saber que você tem direito a uma conta salário. E é possível você fazer uma renegociação saudável com esse banco, mas é preciso saber fazer. Para isso, você precisa de um profissional, tá? É preciso sim, a gente precisa enxergar isso. Essa cliente não vai sair desse lugar que ela está se ela não pegar um profissional qualificado, estrategista em dívidas, para ajudar ela e orientar, porque o processo é denso muitas vezes. A gente não está falando de uma mudança de um mês. A gente está falando de buscar informação, de construir estratégia, de elaborar para ela conseguir isolar essa dívida nesse banco, receber esse salário integral na mão e fazer uma negociação justa com o banco. Mas isso é um processo, isso não é rápido, não é só fazer portabilidade. Porque no ato que você faz a portabilidade do seu salário sem orientação profissional, você vai deixar amarrado no banco de origem o seu salário. Não, faz portabilidade para outro banco. Meu amigo, quando a sua dívida atrasar aqui 60 dias, esse banco que você está recebendo, onde ele passava por primeiro, ele vai comer uma parte. Ele vai descontar. E aí ele vai prejudicar a tua dívida, a tua negociação. Por isso, estrategista em dívidas faz sentido nesse momento. Tem saída, é um cenário super possível de sair, esse do cheque especial. Se você tá com isso na sua realidade, me escreve. Vamos fazer uma reunião de alinhamento gratuita. Eu vou te direcionar para um dos meus consultores te atender. Nós, em conjuntos, em grupo, vamos acompanhar o teu caso e construir estratégia para tua realidade. Depende se você está devendo carro, se você está devendo casa, que dívidas você está devendo. O que eu quero te dizer é que é um cenário numa reunião de alinhamento gratuita, que chora, que tá com insônia, que falou que está desesperada, que precisa se aposentar, que não aguenta mais trabalhar, porque de fato ela não vê sentido mais no trabalho, porque ela não vê o dinheiro. E ela tem uma rotina insana, vivendo numa capital, onde acorda 4 horas da manhã para chegar em casa às 8 da noite, isso não é vida para ninguém. Uma consultoria financeira, com planejamento, com expertise, em 1 ano ela pode ter virado a chave da vida dela e ter possibilidade, inclusive, de migração de carreira. Liberdade financeira é o poder de dizer não. O poder de dizer não às escolhas que estão matando a sua vida. E aí a gente constrói uma qualidade de vida com você. Não é rápido, não é fácil, dói sim. Ele pode ser simples em alguns momentos, mas ele precisa de um profissional com você. Por quê? Porque ele tem que ser constante. Então a gente faz a parte complexa no começo, depois faz o acompanhamento com você em 6 meses. Agenda tua reunião de alinhamento gratuito, escreve para mim, escreve aqui, escreve nas minhas redes. É possível você quebrar essa roda. Tem muitos clientes felizes construindo reserva financeira, voltando a viajar, sonhando com transição de carreira. E não só sonhando, construindo esse projeto no médio prazo, vendo esse vislumbre, porque agora a gente tem projeção. Daqui 2 anos vão estar com as dívidas quitadas, daqui 2 anos o colchão financeiro vai estar com X mil reais, daqui 2 anos a filha está entrando na faculdade e a coisa está se organizando. N cenários. Mas qual que é a minha dificuldade para mostrar isso para vocês? Quem que vai querer gravar um vídeo para vocês falando, eu estava devendo e agora...
entende? Então, meus clientes, eles são clientes discretos, mas tem muitos clientes, se você precisar e tiver dúvida, eu passo o WhatsApp deles, você conversa com eles, procura lá no meu Instagram, sempre eles aparecem por ali, dando pequenos prints singelosos. Por quê? Porque a prova social é a parte mais difícil de uma consultoria de endividados. Ninguém quer colocar a cara e dizer que estava devendo, ou muito menos que tenha dinheiro. Hoje é muito arriscado a gente falar, tenho dinheiro, tenho reservas, né? Eu estou prosperando. As pessoas não gostam de expor nesse nível. Mas a parte que eu te garanto é que existe um método, existe estratégia e existe profissionais dedicados à construção disso. Me escreve aqui, a gente vai entender se o teu caso é um caso para atendimento individual ou é um caso para atendimento em grupo. A gente tem que entender os riscos que você corre, o tamanho ali da sua renda e do seu patrimônio. Dependendo, a gente tem que sim a necessidade de fazer um atendimento individual para você. Saia da prisão do cheque especial, você merece muito mais do que isso. Deixa o seu like, não esquece, terça que vem a gente vem conversar de novo. Eu queria muito fazer o vídeo sobre a prisão do cheque especial porque abalou as estruturas, sempre abala, eu sempre fico emocionada quando eu vejo uma pessoa sofrendo. Dinheiro não é só matemática, dinheiro é sintoma. E esses sintomas precisam ser olhados. E a gente precisa atacar a causa. O que está fazendo essa pessoa desequilibrar nesse ponto, né? Trazendo uma psicóloga, trazendo um psiquiatra, trazendo pessoas para dentro do planejamento financeiro, que sempre são cortados na necessidade de economia. A inteligência de saber o que cortar e saber o que melhorar, a gente constrói dentro da consultoria financeira.